Oi, meu nome é Isra, esse é o Manual da Infância e hoje eu vim ler mais um relato, mais uma pergunta que eu recebi nas minhas redes sociais e responder aqui em vídeo. A pergunta de hoje é a seguinte: meu filho me enlouquece, toda vez que ouve não ou é contrariado, ele se joga no chão, grita e chora, eu não sei o que fazer. Eu gostei bastante dessa pergunta porque, na realidade, isso é muito comum. É muito comum que as crianças pequenas, de 2, 3, 4, até mais ou menos uns 5, 6 anos, tenham esse tipo de reação, tenham esse tipo de postura quando ouvem não ou quando são contrariados. Quem nunca viu aquela criança jogada no chão do shopping fazendo o maior escândalo porque a mãe não quis comprar um brinquedo, porque não quis comprar um sorvete, porque a criança queria alguma coisa que não conseguiu. Então, isso é realmente muito comum, acontece com a maior parte das crianças. E apesar de ser normal, apesar de fazer parte do desenvolvimento normal da criança, eu sei que é cansativo e que muitas vezes a mãe, o pai, fica totalmente sem saber o que fazer, sem saber como lidar com isso. E se você já passou, se você está passando por essa situação, você sabe do que eu estou te dizendo. Crianças pequenas, quando elas passam por esses ataques de raivas, por esses descontroles emocionais, elas gritam, elas choram, elas rolam no chão e muitas vezes a gente não sabe como que faz para acalmar, como que faz para que aquilo não aconteça e a gente tenta de um jeito não funciona, tenta de outro jeito não funciona e o cenário só se repete. Todo lugar que a gente leva a criança, tudo que a gente fala para a criança é um escândalo diferente. Aí tem criança que simplesmente se joga no chão e chora, tem outras crianças que querem bater, tem outras crianças que gritam. Então cada criança tem um jeitinho de mostrar esse descontentamento. E quando você não tem as ferramentas que você precisa para lidar com isso, você realmente se sente perdido e realmente sente que a criança te enlouquece. Eu quero explicar direito hoje por que isso acontece, por que a gente se sente dessa forma e como que a gente faz para isso não acontecer. A ferramenta que eu quero te dar hoje, na realidade, é para prevenir que esses ataques aconteçam. O que você pode fazer antes do ataque acontecer para que ele não chegue de fato a virar um ataque? Porque prevenir é muito melhor do que remediar. É muito mais fácil você evitar que o problema aconteça do que você depois precisar se estressar para resolver o problema. É claro que algumas vezes a gente não consegue evitar e acaba acontecendo e a gente precisa ter as ferramentas para lidar com aquilo. Mas na maior parte das vezes a gente tem sim como evitar a crise de choro, tem sim como evitar a crise de birra e não é difícil, não é uma ferramenta que vai te custar muito dinheiro, que você tem que comprar alguma coisa, ou que você tem que fazer algo muito complicado. Na realidade é muito fácil da gente evitar que as crianças tenham esses ataques de raiva. A gente só precisa entender primeiro por que a criança faz isso e como que a gente evita para que isso aconteça. Se a gente não entende por que a criança faz isso, se a gente não entende por que esses ataques, essas birras, esses choros, esses escândalos acontecem, a gente não consegue nos prevenir para que não aconteça. Se você não sabe de onde o incêndio vem, fica muito mais difícil de controlar o fogo. Com a criança é a mesma coisa. Se você não sabe a natureza daquele comportamento, é muito mais difícil tanto de direcionar o comportamento quanto de corrigir o comportamento antes que ele se apresente. Entendeu o que eu quis dizer? Eu quero começar comentando sobre essa sensação que a gente tem de que as crianças querem nos enlouquecer, de que as crianças fazem de propósito, de que as crianças são malcriadas, de que as crianças não nos respeitam. Tem muita mãe, muito pai que entende isso como uma forma de desrespeito e é muito fácil de entender, né, o porquê que a pessoa pensa dessa forma, porque na realidade se você sai com a criança, ou mesmo se você está em casa com a criança, e aí você diz não para a criança, você usa da sua autoridade, e a criança grita de volta, a criança faz um escândalo de volta, é claro que isso parece muitas vezes uma situação de desrespeito, até porque a criança tenta gritar mais alto do que você, ela rola no chão, é como se ela estivesse fazendo aquilo para você passar vergonha, ou pelo menos é assim que você se sente. E na realidade não é isso que acontece. A criança não tem esse ataque, ela não grita, ela não chora para fazer você passar vergonha ou para te desrespeitar. A criança não faz isso por esses motivos. O que acontece é que o cérebro da criança, ele é imaturo. A parte do cérebro da criança que processa o descontentamento, que processa a frustração, ainda não está bem formada, ainda não está funcionando direito. E como a parte do cérebro que teria que controlar aquilo não está funcionando direito, a criança fica perdida sem saber o que fazer. E toda vez que o nosso cérebro se sente perdido sem saber o que fazer, ele apela para o lado primitivo. É o cérebro primitivo que vem falar com a gente, que vem agir naquela situação.
Então, como o cérebro racional da criança ainda não está pronto, o primitivo entra em jogo e a criança se joga no chão, a criança grita, a criança bate, a criança chora, porque é o jeito primitivo que ela tem de colocar aquela energia para fora. Quando a criança está rolando de um lado para o outro no chão, ela não só está tentando lidar com o que ela está sentindo, com o descontentamento que ela está sentindo, mas ela também está tentando se autorregular, ela está tentando voltar para o padrão normal de funcionamento dela. O rolar de um lado para o outro do chão libera energia, essa energia ruim, negativa que a criança está sentindo porque foi contrariada. Então ela precisa tirar aquilo dela para ela poder voltar ao estado normal, que é agindo normal, se comportando normal. Então isso é uma demanda do cérebro e todas as crianças passam por essa fase. Nem todas as crianças gritam, choram e berram, e isso vai um pouco da personalidade da criança. Por exemplo, eu já fiz um vídeo explicando sobre a personalidade explosiva e sobre a personalidade melancólica. A criança de personalidade explosiva, nessa fase que o cérebro está imaturo desse jeito, ela tende a ser aquela criança que bate, que morde, que vai para cima quando ela é contrariada, quando ela está insatisfeita. Já a criança de personalidade melancólica, ela tende a ser aquela que quando é contrariada, ela chora. Aquela criança que quando você briga, ela chora. Porque tem a criança que você briga e ela briga com você de volta, e tem a criança que quando você briga, ela acaba chorando. Então isso depende da personalidade da criança. Mas todas as crianças, sem exceção, vão passar por essa fase. O que muda, se a criança vai fazer mais birra, menos birra, ter mais crise ou menos crise, é como os pais vão lidar com essas crises antes mesmo das crises acontecer. Então, quando você fala, mas o filho do fulano não faz isso, tem que parar para analisar como é que o fulano está lidando com essa criança. Porque a forma que esse fulano lida com o filho dele está fazendo com que as crises que a criança teria sejam diminuídas, que a criança não venha de fato a rolar no chão e se jogar de um lado para o outro, porque a gente tem como prevenir essa crise, a gente tem como fazer com que a crise não aconteça mesmo antes dela acontecer. A gente só tem que saber a ferramenta que a gente aplica para isso. E brigar com a criança, ameaçar a criança, bater na criança, não é efetivo quando você vai sair com o seu filho, por exemplo. E aí você fala para ele, eu não vou comprar nada para você no shopping, e se você me pedir eu vou te bater, você tá ameaçando, isso é uma ameaça. Se você me pedir alguma coisa no shopping, eu vou bater em você. E quando você faz isso, você até avisou a criança que você não deseja comprar nada para ela. Mas na hora em que chegar no shopping de fato, o desejo da criança de ter um brinquedo não vai ser menor porque você ameaçou a criança. Talvez ela fique inibida porque ela está com medo de você e aí ela não chega a te dizer o que ela quer, o que ela deixa de querer. Mas ela vai continuar desejando, porque existe uma diferença entre o que a criança quer e o que a criança precisa. Quando a criança vê alguma coisa que ela quer, aquilo é um desejo que surgiu e ela até consegue guardar aquele desejo como se ela estivesse engolindo aquele desejo, porque ela tem medo de você, porque ela tem medo da sua reação, medo de que você vai bater nela. Só que essa estratégia do medo só vai funcionar enquanto a criança for pequena, porque a criança pequena, ela olha pra você que é muito mais alto, muito mais forte, muito mais velha e é óbvio que ela sente medo. Imagina que uma pessoa com 3 vezes a sua altura, 3 vezes a sua idade, 3 vezes a sua força te ameace de alguma coisa. Você também iria sentir medo, porque aquela pessoa tem muito mais capacidade de machucar você do que você tem capacidade de se defender ou de revidar dessa pessoa. Entendeu o que eu quis dizer? Então, enquanto a criança é pequena, pode ser que o medo funcione, pode ser que você consiga algum tipo de resultado positivo através do medo. Mas assim que a criança cresce ou assim que a criança se acostuma com aquela situação, isso para de funcionar. Então, para uma criança pequenininha, colocar medo em cima dela é fácil. Nós somos mais velhos, nós somos mais altos, é muito fácil. Se eu gritar com uma criança de 3 anos, é fácil que ela tenha medo de mim. Mas se eu gritar com um pré-adolescente de 13 anos, ele já não vai sentir o mesmo medo. Porque ele já é mais velho, já é mais maduro, ele consegue brigar comigo de volta. E ele tem certa noção de que muito possivelmente eu não tenho como machucá-lo tanto assim. Você não vai bater na criança até espancar, então tem um limite. E na medida em que eles entendem isso e que eles crescem, isso vai tendo cada vez menos efeito. E aí eles ficam rebeldes, entram naquela fase de que eles fazem o que eles querem e você sente que você não tem mais nenhum controle a respeito da situação. O outro malefício de você educar pelo medo, de você ameaçar a criança, bater na criança, sair arrastando a criança pelo braço no shopping,
é que você tem todos os danos psicológicos em cima dessa criança. A educação pelo medo traz diversos danos psicológicos. Existem pesquisas que comprovam que quando você educa a criança de uma forma muito autoritária, muito rígida, essa criança tende a mentir muito mais e a fazer as coisas escondidos. Porque se você não dá o mínimo de liberdade para o seu filho, se não existe o mínimo de diálogo, se não existe o mínimo de respeito, o mínimo de abertura, ele simplesmente vai fazer as coisas escondidas de você, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Se você não sabe, você não briga. Entende o que eu tô dizendo? Os adolescentes, os pré-adolescentes ou até mesmo as crianças que são mais rebeldes, por assim dizer, tendem a ser as crianças, os adolescentes, os pré-adolescentes que vêm de uma família extremamente autoritária. Então, aquele adolescente que bebe na balada, que usa droga, que faz, acontece, geralmente na casa dele, ele não tem voz. Geralmente, na casa dele, os pais são bem rígidos, os pais são bem autoritários, porque essa é uma tendência que acontece. Quando você prende demais e prende, espreme a natureza daquele ser humano, na primeira oportunidade que aquele ser humano estiver longe de você, ele vai fazer tudo o que ele deseja mais um pouco, ele vai extrapolar todos os limites, ele vai viver de forma extremamente intensa, porque como ele não tem liberdade para fazer isso em outros momentos, no pequeno segundo ali que ele não tá perto de você, ele precisa extravasar, ele precisa fazer tudo que você não deixa que seja feito. Então, quanto mais autoritário você for, mais teimosa sua criança vai ser, mais rebelde o seu adolescente será e mais consequências psicológicas você vai trazer para a criança. Porque a partir do momento que ela é educada pelo medo, ela fica com medo da vida. Ela tem medo de perder o emprego, ela tem medo de arriscar, ela tem medo de começar uma carreira nova, ela tem medo de mudar de país, ela tem medo de terminar um relacionamento, ela fica com medo. E o medo, ele tem uma parte que é normal, ele tem uma parte que é fundamental na nossa vida, porque o medo também é uma forma de nos proteger. Se ninguém tivesse medo de cobra, muito mais gente morreria por conta do veneno da cobra. Então, existe uma parcela do medo, um tipo de medo que é benéfico para a nossa vida. Mas o medo aplicado na educação, quando você tenta impor regras, impor limites através do medo, do não faz isso porque eu te bato, não faz aquilo porque eu te bato, não faz isso porque você vai ficar de castigo, esse medo específico acaba trazendo várias consequências psicológicas para essa criança, que ela vai crescer um adulto medroso, um adulto que não consegue conquistar as coisas que quer porque tem medo da ação, porque tem medo de ser ridicularizado, porque tem medo de ser criticado, porque tem medo de trocar de emprego, porque tem medo de terminar o casamento. E muitas vezes a gente precisa disso. Se o emprego não tá bom, a gente tem que trocar de emprego. Se o casamento não tá bom, a gente precisa colocar um fim naquela relação. É claro que quando tá tudo lindo, tudo maravilhoso, ok, a gente continua do jeito que tá. Mas se não tá bom, se mudanças precisam acontecer na nossa vida, a gente tem que ter coragem de fazer as mudanças. Mas se nós somos educados à base do medo, nós vamos ter medo de absolutamente tudo. É aquela pessoa que não consegue nem comer direito num restaurante diferente porque tem medo, porque se acostumou tanto com as coisas daquele jeito que qualquer coisinha que saia da rotina dela, para ela já é um estresse enorme. É uma pessoa que não consegue arriscar, que não consegue quebrar hábitos, porque tem medo da novidade, tem medo de agir diferente, foi educado pelo medo, aprendeu a ter medo de todas as coisas. E o medo, em grande quantidade, ele é paralisante. É justamente isso. Quando você tem muito medo de alguma coisa, a tendência é que você não arrisque, a tendência é que você não faça. Se você tem muito medo do fracasso, a tendência é que você sequer tente chegar ao sucesso. Se você tem muito medo de sair desse relacionamento, a tendência é que você continue por mais muito tempo infeliz naquele relacionamento, porém você tem medo de dar o próximo passo. Entende o que eu quis dizer? Então, a educação pelo medo não tem nenhum tipo de benefício a médio e longo prazo. É o que eu falei, talvez funcione com a criança pequena, mas com as crianças maiores e com o adulto não tem nenhum tipo de benefício. Não se leva nada de bom para a vida dessa educação com medo, dessa educação autoritária. Você só está estimulando mais rebeldia na adolescência e você está estimulando que na fase da vida adulta a pessoa tenha medo de viver a vida dela e de conquistar coisas, de correr riscos que a gente precisa muitas vezes correr. Eu não estou dizendo se jogue na frente de um carro, não é esse tipo de risco. O risco que eu estou dizendo é tentar um negócio novo, começar uma nova relação, mudar hábitos que a gente precisa mudar. São esses tipos de risco que, apesar de não serem uma coisa que coloque verdadeiramente a nossa vida em risco, tem muita gente que tem medo, tem muita gente que não consegue, que é travado naquela situação e não vai pra frente, porque traz todo um histórico da educação de que se a criança fala, se a criança chora, se a criança pede, se a criança deseja, ela é reprimida. Aí a pessoa cresce
e ela sente que ela não merece as coisas e que ela não pode desejar as coisas e que ela não pode querer as coisas, porque todas as vontades dela foram reprimidas, foram ameaçadas durante toda a infância dela. Então ela cresce com essa programação, né, como se fosse uma programação mental. É como se você instalasse um aplicativo no cérebro do teu filho e esse aplicativo dissesse para ele o tempo todo: você não pode desejar nada, porque se você desejar alguma coisa, você vai ser ameaçado, você vai sentir medo e você não vai conseguir conquistar as coisas que você quer. É isso que nós estamos colocando no cérebro da criança, e quando essa criança virar um adulto, vai ser assim que ela vai olhar para a vida, vai ser assim que ela vai olhar para as coisas. Então é muito melhor que a gente consiga educar a criança, orientar a criança sem ser pelo medo. Primeiro, para que a gente não tenha um adolescente rebelde, e segundo, para que a gente não tenha o adulto sequelado disso, o adulto com esse aplicativo ruim instalado. Então, ameaçar, castigar, isolar a criança, e é cadeirinha do pensamento, é cantinho de disciplina, é não sei o que, tudo isso está colocando na criança uma mensagem extremamente negativa de que ela não pode desejar nada, de que ela não pode querer nada, de que ela não pode sentir nada, e que ela é obrigada a engolir os seus próprios sentimentos, porque, como eu falei antes, quando a criança chora, quando a criança grita, quando a criança rola no chão, ela não tá fazendo isso de propósito para te irritar, para te desrespeitar. Ela tá fazendo isso porque ela não sabe, ela de verdade não sabe lidar com os sentimentos dela. E se a gente vai lá e grita de volta, se a gente vai lá e briga de volta, nós estamos fazendo com que a criança tenha que engolir aquele sentimento. Ela não pode sentir o que ela sente, ela não sabe lidar com o que ela sente, e ela também não pode sentir aquilo porque a gente não deixa, porque a gente tá brigando, porque a gente tá gritando, porque nós estamos reprimindo aquela emoção. E o reprimir aquela emoção faz com que a criança não saiba lidar cada vez mais com os sentimentos dela. Nós temos um monte de adultos hoje que não sabem lidar com tristeza, que não sabem lidar com frustração, que não sabem lidar com raiva. É muito difícil de lidar com os nossos próprios sentimentos porque nós não fomos ensinados quando a gente era criança. O que você faz quando você fica triste? Se eu te perguntasse agora, como é que eu lido com a raiva? Eu tô com raiva, eu faço o que com a raiva? Você teria dificuldade em me responder. Por quê? Porque ninguém te ensinou o que você faz com sua raiva. Como é que você vai me ajudar a lidar com a minha, então? Entende o que eu quero dizer? Então, isso é uma questão de educação emocional, isso é uma questão de preparo emocional, entender o porquê que a crise de birra acontece, entender o que ela significa. A gente consegue ajudar a criança a passar por essa crise, a gente consegue oferecer para a criança uma inteligência emocional que ela vai levar para o resto da vida. Então, criança chorando, gritando, rolando no chão, não é uma criança que quer te enlouquecer, que quer fazer aquilo de propósito. É uma criança que não tem maturidade para lidar ainda com o que está sentindo. E cabe nós, pai, mãe, responsável, lidar com isso e ajudar a criança a enfrentar esse processo, porque ela vai crescer e essa parte do cérebro que está imatura vai se formar. Só que além de se formar, você precisa saber como usa, né? Não adianta nada você ter a ferramenta sem saber usar. Então você precisa ter um cérebro adequado, um cérebro formado, pronto para aquilo, e você precisa saber como usar esse cérebro. O que a gente faz na educação, quando a gente está pautado em recursos nobres, sem bater, sem gritar, preocupado com a qualidade psicológica dessa criança, é justamente ensinando para ela como é que ela faz uso das ferramentas que o cérebro dela vai construir, vai dar para ela. Como é que usa isso, como é que direciona isso, como é que controla isso, o que eu faço com o que eu sinto. Um dos melhores jeitos da gente conseguir mostrar isso para a criança, ensinar isso para a criança e aliviar as crises de birra, diminuir mesmo as crises de birra. Se o seu filho tem crise de birra 5 vezes na semana, você consegue reduzir para 2, às vezes para 1, simplesmente usando uma técnica simples, uma ferramenta simples que, quando aplicada corretamente, vai te trazer esse resultado da criança não ter tanta necessidade de rolar para um lado para o outro. Por quê? A criança rola de um lado para o outro porque ela não sabe lidar com o que ela está sentindo. Então, você aplica a ferramenta antes da crise acontecer para que justamente a crise não venha a acontecer de fato. Isso não quer dizer que o seu filho nunca mais vai chorar, que o seu filho nunca mais vai ter uma crise emocional, uma crise de birra, nunca mais vai fazer escândalo. Mas significa que ele vai fazer muito menos. É o que eu falei antes, ele faz 5 vezes, reduz para 2, reduz para 1. 1 é muito melhor do que 5, cansa muito menos do que 5. Então, qualquer quantidade que a gente conseguir reduzir já traz muitos resultados, já traz muitos benefícios, tanto para a criança quanto para a gente, porque é estressante ficar gritando, batendo na criança, brigando com a criança o dia inteiro, porque ela passa o dia inteiro chorando, se jogando de um lado para o outro. Isso também causa um estresse na mãe e no pai. Então a gente diminui a crise da criança e o estresse da mãe. Agora que você sabe por que isso acontece, de onde isso vem, ou por que não é legal ameaçar, brigar, bater, castigar, enfim, eu quero te dar a ferramenta que você vai aplicar de fato e que você vai conseguir diminuir as crises de birra do seu filho.
E é o seguinte, para você diminuir as crises de birra do seu filho, você vai precisar entender o porquê que ele pede o que ele está pedindo, entender quais são as necessidades e quais são as demandas da sua criança. Supondo que a criança peça para você pão de queijo, e aí você tá no carro com a criança e a criança te pede pão de queijo. Mãe, eu quero comer pão de queijo. Se você fala para a criança, não tem pão de queijo, ou eu não vou comprar pão de queijo, a criança vai chorar, porque você tá dizendo não e porque você tá contrariando a vontade dela. E aí a criança vai chorar e vai te responder, mas eu quero, e chora e grita, porque você está negando aquele desejo, você está negando aquela vontade. A criança disse, eu quero, e você respondeu, mas você não vai ter. Então a criança vai te responder de volta, ok, mas eu quero. Ela chuta, né, o banco da frente, se a criança estiver na cadeirinha, e você vai o resto da viagem, o resto da trajetória com a criança berrando ali atrás, gritando porque quer, e você não quer dar o pão de queijo que a criança pediu. Aí o mesmo acontece no shopping quando a criança quer um brinquedo. A criança passa na frente da vitrine da loja, vê um caminhão de bombeiro. Aí a criança para e fala, mãe, eu quero o caminhão de bombeiro. E você fala, não, é caro, não tenho dinheiro, não vou te dar. A criança se joga imediatamente no chão da loja e grita, eu quero, e rola pro outro, e grita, e pede, e esperneia, e faz todo aquele escândalo que a gente já sabe como é que funciona. Aí a criança tá passando na rua e tem um rapaz vendendo sorvete. A criança pede, mãe, eu quero sorvete. Só que o seu filho tá doente, tava com dor de garganta até semana passada. Não tem como você comprar um sorvete pra ele, não vai fazer bem pra ele. E aí você fala, eu não vou te dar sorvete porque você tá doente. A criança faz o quê? E grita e chora, eu quero, não sei o quê. Aí você faz o quê? Você vai lá, ameaça, você vai lá e briga e tudo mais. Então, dentro de todos esses cenários, quando a criança te pede alguma coisa, quando a criança é contrariada, quando a criança ouve um não, ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai dizer, mas eu quero, e você vai precisar agir, você vai precisar conter aquela crise. Mas é muito mais fácil se você nem deixar a crise acontecer. E como é que você faz para não deixar a crise acontecer? No lugar de dizer não para a criança, no lugar de negar o que a criança quer, o que a criança deseja, você pode simplesmente direcionar a atenção da criança. Se o seu filho pede pão de queijo para você e você tá no carro, no lugar de responder para a criança, não vou te dar pão de queijo, não tem onde comprar pão de queijo, eu não vou comprar pão de queijo, a criança esperneia atrás de você e ainda chuta o teu banco, o que você pode fazer é simplesmente começar a conversar com a criança sobre isso, entender que ela está esboçando um desejo, entender que não tem problema desejar e que não é porque o seu filho deseja que obrigatoriamente você tem que atender, mas você negar o desejo dele, você desencadeia o choro. Quando você não nega o desejo, quando você entende e tem empatia pelo desejo do teu filho, ele se sente muito mais acolhido, muito mais amado e você ainda não precisa necessariamente atender aquele desejo. Entendeu? Parece um pouco confuso, mas eu vou te explicar. A criança fala, mãe, eu quero pão de queijo. No lugar de responder, não vou te dar pão de queijo, você pode falar para a criança, você gosta de pão de queijo? Qual que é o seu pão de queijo favorito? Você lembra aquele dia que a gente comeu pão de queijo na casa da vovó? Você pode falar para a criança também, nossa, filho, eu também gosto de pão de queijo, eu queria muito pão de queijo também, mas aqui no carro não tem, né? Quando a gente tiver condição, quando a gente tiver a opção de comprar um pão de queijo, a gente compra. Vamos combinar assim? Vamos combinar que assim que a gente encontrar um pão de queijo, a gente vai comprar? E que aqui no carro realmente não tem, mas eu também gostaria, você teve uma excelente ideia, eu também gosto de pão de queijo. Então você não disse não para a criança, você também não vai dar o pão de queijo para ela naquele momento, mas você levou aquilo de uma forma em que a criança se sentiu acolhida, em que ela se sentiu respeitada, você não negou as vontades da criança e ela também não precisou chorar, porque quando você vai conversar com a criança a respeito disso, quando ela te pede um pão de queijo, você responde, nossa, eu também gosto de pão de queijo, qual é o seu pão de queijo favorito? E você entra numa conversa, você tira o foco da criança do que ela quer e ela vai focar na conversa que ela vai ter com você. E aí vocês começam falando de pão de queijo, daqui a pouco vocês estão falando de completamente outra coisa e a criança já até esqueceu que ela queria aquilo. Ou mesmo, se ela trouxer o assunto de volta, se ela falar, mãe, eu ainda quero pão de queijo, você faz o mesmo exercício de novo. Filho, eu também gostaria bastante de pão de queijo, mas aqui no carro não tem. Vamos cantar uma música? Vamos ouvir uma música? Você muda o foco, você tira o foco daquela criança e coloca em outra coisa. Você não precisa negar o que o seu filho quer. Assim como você também não precisa atender tudo que o seu filho quer, fazer tudo que o seu filho quer, mas você precisa saber direcionar. Se a criança na frente da loja de brinquedo fala, mãe, eu quero o caminhão de bombeiro, você para na altura da criança, abaixa na altura da criança e conversa com a criança e fala, esse caminhão é muito bonito, é muito grandão, olha, ele é vermelho, que não sei o quê.
Você gosta de bombeiros? Você gosta de caminhão de bombeiros? Você tem um caminhão de bombeiros em casa ou você tem aquele carrinho em casa, não é legal? Vamos lá para casa e quando a gente chegar a gente brinca de bombeiro? Vamos brincar de bombeiro com a mamãe em casa? Você tira totalmente o foco do comprar ou não comprar o caminhão de bombeiros e coloca em outra coisa. Aí a criança vai passar o resto do caminho conversando, mãe, quando a gente chegar em casa a gente vai brincar disso, a gente vai fazer aquilo, fazer aquilo. Então não precisou chorar, não precisou rolar no chão, não precisou responder, mas eu quero, porque você porque você contrariou a criança, porque você disse não para a criança. Então o segredo está em não dizer não, mas também não dizer sim. É como se você mudasse de assunto, é como se você desconversasse. Sabe aquela pessoa que você pergunta alguma coisa e ela vai e desconversa, ela te leva ali no banho-maria? É mais ou menos isso que a gente tem que fazer com a criança. Porque se você diz sim, aí você tem que comprar. Se você diz não, aí você tem a crise de choro. Então você não diz nenhum nem outro, você procura o meio termo e tenta mudar de assunto, você tenta conversar sobre outra coisa, você tenta levar a criança de outra forma que não seja nem pro caminho do sim, nem pro caminho do não, e sim no caminho do meio. A criança tá andando na praça com você e aí vê o caminhão, o carrinho do sorvete e fala, mãe, eu quero tomar sorvete, mas você sabe que o menino tava tomando antibiótico até semana passada, que você não quer dar sorvete para ele. Aí você tem a opção de dizer, não vou te dar sorvete, a criança se joga no chão e chora, ou você tem a opção de conversar com a criança. Qual é o teu sorvete favorito? Do que você mais gosta? Quando você estiver sarado da garganta, vamos tomar sorvete? Agora você tá com dodói na garganta, eu entendo, vai fazer mal pro seu dodói, mas vamos fazer um desenho de um sorvete? Vamos brincar de sorveteria? Vamos brincar de lembrar todos os sabores de sorvetes do mundo. E aí você leva a criança como se fosse uma brincadeira para outro assunto, para outra questão, e ela não precisa de fato chegar e gritar e chorar. O melhor jeito de você tratar das birras é você simplesmente evitando que as birras aconteçam. A forma que você fala com teu filho, a forma que você diz não pro teu filho, tá desencadeando nele uma crise emocional. Se você falar com a sua criança de outro jeito, a resposta dela também vai ser outra, também vai ser diferente. Entendeu o que eu quis dizer? Então, essa é uma ferramenta muito simples de ser aplicada, você não precisa comprar nada, você não precisa fazer nada demais, você só precisa lembrar, na hora que o teu filho te pediu alguma coisa que você não quiser dar, que no lugar de dizer não ou de dizer sim, você tem que procurar o caminho do meio. E aí você se pergunta, putz, como é que eu consigo conversar sobre isso com essa criança sem falar sim e sem falar não? Então, geralmente, uma boa estratégia, né, que eu mesma uso é pensar o que eu posso comentar a respeito disso. Porque se eu estiver com a minha criança na praça e a criança fala pra mim, mãe, eu quero tomar sorvete, eu vou pensar na hora, eu não vou falar sim, eu também não vou falar não. O que eu vou falar? Aí eu faço algum comentário a respeito do sorvete. Qual que é o seu sorvete favorito? Você prefere picolé ou você prefere sorvete de massa? Você gosta mais da sorveteria tal ou da sorveteria Y? Vamos fazer um desenho de sorvete? Você me ajuda a desenhar um sorvete? Eu tento comentar alguma coisa daquele assunto que a criança trouxe, mas sem dizer sim e sem dizer não. E isso dá pra fazer com várias coisas. O caminhão de bombeiro que a criança viu na loja do shopping, você comenta, poxa, ele é grandão, né, filho? Ele é vermelho, que legal. Os bombeiros são muito legais, são muito úteis para a sociedade. Vamos brincar de bombeiro quando a gente chegar em casa? Entende como eu comentei sobre o caminhão de bombeiro? Eu não neguei o desejo da criança, eu não disse para ela que ela não pode querer aquilo, que ela não vai ter aquilo. Eu fiz um comentário pertinente que tem a ver com o que ela estava me pedindo, sem precisar dizer sim e sem precisar dizer não. Aí a criança vem na minha, ela começa a conversar comigo, ela começa a brincar comigo e ela esquece que ela queria aquilo e não chora. Você vai fazendo isso e ainda vai tirando a criança de cena, sabe? Assim, a criança parou na frente da loja e pediu o carrinho, você vai comentando e já vai andando já pra frente, pra criança não ficar ali parada, lembrando que ela quer aquele carrinho. Então você usa a ferramenta do direcionamento, a ferramenta de não negar o que a criança deseja, mas direcionar aquele assunto. Você não precisa apelar pro sim, nem apelar pro não. Você vai no caminho do meio. Todas as coisas que a criança pedir, a gente consegue fazer assim, com absolutamente tudo. É só você parar e pensar como é que eu consigo falar sobre esse assunto com a criança sem precisar dizer sim e sem precisar dizer não. Porque quando você segue esse caminho do meio, a criança até esquece aquilo que ela queria e ela não precisa se jogar no chão e chorar. Então a gente tem essa sensação de que as crianças querem tudo, se jogam o tempo todo, choram o tempo todo, porque a forma que a gente tá falando com a criança é ineficiente. A criança pede, a gente diz não, a criança responde, mas eu quero. Entende? Você não pode dar brecha pra criança responder, mas eu quero.
quero. Você não pode dar brecha para que a criança se jogue no chão e chora. Quando você viu que o teu filho pediu alguma coisa, quis alguma coisa, que a tua resposta vai ser não, você já, e direciona para o caminho do meio. Já vai comentando sobre outra coisa, já vai conversando, já inventa uma brincadeira, um desenho, já inventa outra coisa para fazer, para direcionar a atenção da criança para fora daquilo. E aí você não tem as crises. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo, espero ter te ajudado com essa ferramenta. Ela é uma ferramenta que funciona extremamente bem com crianças aí a partir de 1 ano e meio, 2 anos. A criança só precisa falar, né? Porque se a ferramenta é pautada no diálogo, se você fala com a criança e espera que ela te responda, é óbvio que a criança precisa falar para que a ferramenta funcione. Mas se você tem um pequenininho falante aí na sua casa, você já consegue aplicar isso sem a menor dificuldade. É só pensar em qual é o caminho do meio e evitar que a criança venha a chorar de fato, que ela venha a fazer aquele escândalo de fato. Você não precisa dizer não para o seu filho, assim como você não precisa dizer sim para o seu filho. Você só precisa seguir o caminho do meio, a estratégia do meio para você conversar sobre aquele assunto sem dizer em si o que a criança quer que você diga. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão, deixa nos comentários que eu volto para gravar sobre o seu caso. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.